Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos aprender sobre volume, luz e sombra. Mas qual a relação tem entre a sombra e a luz e as representações artísticas? Nós vamos ver que nas artes plásticas, o efeito de luz e sombra é muito importante, tá bom? Então, para entendermos melhor sobre esse assunto, pega aí para a tia a atividade que a tia enviou. A primeira página, volume. Vamos lá? Na linguagem artística, volume é o espaço ocupado por um corpo de 3 dimensões, isto é, com 3 medidas, que são altura, largura e profundidade, também chamado de tridimensional, famoso 3D, né? A expressão artística que melhor se identifica com o volume é a escultura. Observando uma escultura ou uma estátua, fica fácil perceber que ela tem volume, pois é tridimensional, né? A gente consegue ver a altura, a largura e a profundidade, né, dessa estátua. Podemos perceber o seu volume não só pela visão, não só visualmente, mas também pelo tato. A gente pode tocar e sentir realmente a escultura, né? E o desenho? E a pintura? Pois bem, essas formas de linguagem artísticas são executadas em planos bidimensionais, de 2 dimensões, né? Largura e altura, como o papel e a tela. É aí que o artista usa recursos gráficos para preencher a forma e dar noção de volume, né? Porque como a representação de um desenho, de uma pintura em uma superfície plana, como que faz para ter essa sensação de profundidade? Como que faz para ter essa sensação do volume, então, né? Então, é através disso que a gente vai aprender hoje, né? Do uso da luz e da sombra. Esse contraste de claro e escuro que os artistas já usavam lá no Renascimento, muito tempo atrás, né? Que o Leonardo da Vinci usou muito na Mona Lisa e diversos outros pintores também usavam essa técnica. Essa técnica é usada até hoje, tá bom? Então, vamos entender melhor o que é isso, tá bom? Para isso, o artista pode usar elementos visuais, como pontos, linhas, cores e criar efeitos de luz e sombra. Observe as obras abaixo e perceba como os artistas usaram os elementos visuais para criar volume nas imagens. Observe, a primeira obra é Café, do Cândido Portinari, que é um artista brasileiro, tá? E ele vai retratar o dia a dia, o cotidiano do Brasil. E por isso, olha só, a representação do café foi um período em que o café era um principal produto econômico do Brasil. Então, ele faz essa obra. Então, o Portinari, ele vai pintar esse quadro, né, uma tela, em uma superfície plana, né? Isso aí não é uma escultura, é uma pintura. Mas como que a gente pode perceber, né, que, por exemplo, os músculos... Mas como que a gente pode perceber, por exemplo, os músculos dos trabalhadores, que os sacos de café estavam cheios? Como que a gente pode perceber isso? Visualmente falando. Tá vendo que tem lugares que estão mais claros, lugares que estão mais escuros? É esse efeito de sombra e luz que dá essa sensação de profundidade, né? E também tem um outro quadro, Senhora escrevendo uma carta e sua criada. Esse é bem mais antigo, né, esse quadro. Ele é de 1670 e é do Vermeer. Só que esse quadro, esse artista não é brasileiro, tá, galera?
Mas esse quadro também apresenta um contraste entre o claro e o escuro. Percebam o rosto da mulher, a gente consegue ter uma percepção do lado da janela, né? Que é mais iluminado, e o lado que está oposto à janela é o lado mais escuro. A gente não consegue definir muito bem as formas e tudo mais. Tá vendo como é interessante esse efeito do claro e do escuro? Bacana, né? A luz e a sombra são elementos básicos para produzir o efeito de volume nos objetos. Num desenho em duas dimensões, a luz e a sombra são elementos que definem e caracterizam o volume do objeto. O volume é, em conjunto com a forma, outro dos aspectos que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que recebe e, por consequência, das sombras que este produz. Então, uma coisa muito importante, quinto ano, para existir a sombra é necessário existir a luz, é a dualidade, né? Essas duas coisas, elas se complementam. Não existe sombra sem luz, né? Então, a gente vai entender um pouco melhor agora sobre a sombra, ok? Vamos lá. No exemplo da figura ao lado, distinguimos dois objetos com a mesma forma, tamanho e proporção. No entanto, um representa um círculo e o outro representa uma esfera. O círculo passou a ser um elemento bidimensional. Por que o círculo ele é bidimensional? O círculo ele não tem profundidade, né? É só um círculo no papel. Agora, a esfera, ela parece um elemento tridimensional, com volume. Por quê? Porque a esfera, quando a gente olha para esse desenho dessa esfera, ela não parece um círculo desenhado em uma tela. Quando a gente olha para essa esfera, a gente tem a impressão de que é uma bola, né? Uma esfera, né? E ela está projetando a sua sombra, tá vendo? A gente consegue imaginar um elemento arredondado, enquanto que no círculo não, eu só vejo o desenho do círculo, né? Tá vendo a importância da profundidade no desenho? A diferença entre os dois objetos é conseguida neste caso pelo efeito da luz e da sombra. Continuando agora, na segunda página, vamos lá. Luz e sombra. A luz e a sombra são elementos fundamentais da linguagem visual. Com elas, podemos criar no desenho, na pintura e escultura belíssimos efeitos, como de dilatação do espaço, né? Um aumento desse espaço, o de profundidade, né? Distância, e o de valorização da parte mais iluminada. Podemos também variar o significado das imagens, criando efeitos dramáticos, irônicos, grotescos e poéticos. Todo objeto não transparente exposto à luz determina uma sombra. Vamos estudar cada elemento importante da luz e da sombra, começando pela luz, que pode ser natural ou artificial. Então, como eu disse para vocês anteriormente, toda sombra depende de uma luz, né? Para que haja a sombra é necessário que antes haja a luz. E a luz que vai definir a sombra, ela pode ser natural ou pode ser uma luz artificial. A luz natural, como o próprio nome diz, é uma luz que vem da natureza. Já a luz artificial é a luz que ela é provocada, né? Por exemplo, a luz de uma vela acesa, a luz de uma lâmpada, a lanterna do nosso celular. Tudo isso são luzes artificiais, ok? Você poderá observar que quando um foco luminoso, né, tipo um raio de luz, natural ou artificial, emite seus raios sobre um objeto, este se apresentará com uma zona iluminada e uma outra sombreada. O objeto, então, projeta sobre o chão ou sobre outros objetos próximos a sombra de si próprio. Por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês aqui,
A lanterna do meu celular está ligada, então ela está projetando, atrás de mim está sendo projetada uma sombra. Desse lado aqui está sendo projetada uma sombra mais suave. E bem atrás de mim, uma sombra bem mais densa, que aqui do ladinho do meu braço está aparecendo, tá vendo? De acordo com que eu me movo, a sombra também se move, claro, né? Então, agora continuando aí, definindo as sombras. A sombra é a parte privada de luz. Iluminar um objeto é banhá-lo de luz. Então, para que haja a sombra, de novo, é necessário que haja a luz, né? Então, a sombra vai ser a ausência da luz. Olha aqui a sombra da minha mão, tá vendo? Por quê? Porque a lâmpada do meu quarto está iluminando a minha mão e essa região aqui, né, no meu uniforme, está ficando sem iluminação. Por isso, está tendo uma sombra aqui, tá bom? Então, é a ausência da luz, a sombra, ok? Vamos lá. Sombra própria. É a que está no próprio objeto e aparece sempre que ele esteja voltado para um ponto de luz. A parte iluminada do objeto faz sombra na parte que ficou atrás. A sombra própria varia de intensidade, fica mais escura ou mais clara, de acordo com a intensidade de luz sobre o objeto. Aqui para vocês eu vou dar um exemplo, não de objeto, mas de pessoa, a sombra em mim. Por exemplo, o meu rosto está bem mais iluminado que o meu pescoço. Por quê? A luz está incidindo diretamente no meu rosto, mas não está incidindo diretamente no meu pescoço. Por isso, está tendo uma sombra, tá vendo? Essa sombra, ela é sutil, ela não é uma sombra tão escura, mas dá para ver um sombreamento aqui, não dá? Para ver que aqui está mais escuro do que o meu rosto? Isso é a sombra própria. Não é uma sombra de outro objeto que está interpondo, né, a luz, está proibindo a luz de chegar até mim. É a minha própria, o meu próprio rosto que está causando a sombra no meu corpo, né, no caso do meu pescoço, tá bom? E a sombra projetada é a que aparece fora do objeto. No meu caso, a sombra que está aparecendo fora do meu corpo. Aquela sombra que aparece lá atrás, tá vendo? Quando eu faço assim com o braço, aquela é uma sombra projetada, porque ela não está no meu corpo, né? Essa é a sombra própria, porque eu mesma estou fazendo sombra em mim. Agora, quando eu faço sombra em outro objeto, no meu caso aqui a parede, eu estou causando uma sombra, eu estou projetando uma sombra. Essa sombra que aparece ali atrás do meu braço, ela é a sombra projetada, ok? É a que aparece fora do objeto, então. Ela decorre do mesmo ponto de luz, né? A mesma lâmpada que está iluminando o meu rosto e causando essa sombra também está causando aquela ali, né? Aí tem o desenho do lado, né? Mostrando uma lâmpada, né? Que é a luz, no caso aqui, é uma luz artificial, né? Porque essa luz, ela não é encontrada naturalmente. Então, se ela é uma luz provocada, ela é uma luz artificial. E aí tem uma esfera, uma área iluminada da esfera e tem a sombra própria, que é o lado da esfera que não está sendo iluminado por essa lâmpada, tá vendo só? Então, a sombra própria vai ser essa parte da esfera que não está recebendo a luz da lâmpada, tá bom? Essa é a sombra própria, né? É a ausência dessa luz que está iluminando a lâmpada aí, na própria esfera. Agora, a sombra projetada é a sombra que essa esfera está fazendo sobre a mesa, né? Essa sombra é chamada de sombra projetada, ok? Continuando. Existem muitas maneiras e técnicas para produzir sombras nos desenhos. A maneira de se produzir esses efeitos são chamados de faturas. Então, existem várias faturas. O que são faturas? Não é do cartão, tá, pessoal? Não é aquela conta, né, que o papai e a mamãe pagam todo mês.
Essa fatura que nós vamos falar aqui é a forma de se representar essas sombras nas representações bidimensionais, né? Causando essa impressão, né? Esse estilo 3D aí, tá bom? Essa sensação de profundidade. Então, vamos lá. Existem as faturas esfumado, esbatido, o pontilhado que nós já vimos e o chapado, né? Observem que cada uma delas é diferente, né? Olha só, aí abaixo tem explicação. Vamos lá. As faturas do lápis. Esfumado, efeito de fumaça, feito esfregando o dedo, o algodão, o cotonete ou o papel no grafite do desenho. Lembrando que essas técnicas geralmente são utilizadas com lápis de grafite, tá? O lápis de grafite é esse aqui, tá bom? O meu é dessa marca, né? Mas ele pode ser coloridinho. Mas é esse que a gente usa, né? Para escrever, né? Normalmente lá na escola, tá bom? Então, essas técnicas aqui que estão sendo ensinadas aqui é para vocês fazerem com esse lápis, tá joia? Vocês podem até fazer experiência com outros lápis. Talvez não dê tão certo quanto com lápis de grafite, ok? Então, o esfumado é quando a gente colore, né? Vai lá, né? Ou desenha com o lápis de grafite e depois vem com o cotonete ou, né? Ou o dedo mesmo, ou papel e esfrega em cima desse desenho, desse colorido até, né? Com o grafite. E vocês vão ver que dá um efeito bem diferente, né? Parece, ele vai ficar mais suave, tá bom? Isso é o esfumaçado, né? O esfumado. Esbatido é o simples deslizar do lápis pelo papel, criando áreas mais escuras. Então, o esbatido ele é mais simples. Você vai pegar o mesmo lápis, esse aí pode ser com de colorir no caso, né? Você vai colorir, né? O lugar que você quer deixar mais iluminado, você vai colorir mais claro. O lugar que você quer deixar, né, com a sensação de mais distante, mais profundo, você vai colorir mais escuro. Simples assim, né? O pontilhado são pontos criados com o lápis para criar áreas mais claras quando são dispersos e áreas mais escuras quando são aglomerados. Isso a gente viu em pontilismo, lá no início do ano a gente já estudou sobre isso, né? Quando a gente coloca vários pontinhos perto uns dos outros, dá a impressão de que aquele lugar é mais escuro, não é isso? Quando a gente coloca os pontinhos mais longe uns dos outros, parece que tá mais clarinho, não é isso? Ah, interessante. Agora, o chapado. O chapado também é bem simples. O chapado é o efeito contrastante de áreas escuras com áreas claras. Não existe meios tons nesse caso. Então, não vai ter aquele degradê, né, que tá bem clarinho, depois vai escurecendo até ficar bem escurão. Não. O chapado é assim, tem o lado claro e a parte escura. Simples assim. Então, ele é mais... Eu acho que ele é mais prático, vamos dizer assim, pra gente fazer a sombra de um desenho. Tá vendo só? Ele aqui, ele é o último a ser representado aí, ó. Agora, nós vamos para a terceira página. A terceira página é a atividade, hein, galerinha? Vamos lá. Atividade, luz e sombra. Usando apenas lápis de grafite, esse lápis aqui, ó, que a gente usa para escrever, né? Fazer as respostas e tudo mais. Faça o sombreamento nos vasos com as faturas estudadas. O degradê é a variação do tom escuro para o mais claro, né? Quando a gente vai suavizando a cor. Então, o degradê é a variação do tom mais escuro ao mais claro. Quando a gente vai suavizando, a gente começa a colorir bem forte, depois a gente vai suavizando até terminar bem clarinho, tá bom? Então, vocês vão conferir na página anterior e vocês vão fazer de acordo com as técnicas
explicadas anteriormente. Então, esse primeiro quadro, vocês vão usar a fatura esbatido para fazer ele, ok? O segundo quadro, vocês vão usar a fatura esfumado para fazê-lo. O terceiro, vocês vão usar a fatura pontilhado. O quarto quadro, a fatura chapado, ok? A segunda atividade é o seguinte: faça o sombreamento da imagem abaixo, usando a fatura com a qual você mais se identificou. Aí você vai escolher, você pode fazer qualquer uma dessas que você já fez anteriormente. O esbatido, o esfumado, o pontilhado ou o chapado. Qual que você achou que fica um efeito mais bacana? Qual que você gostou mais? Aí essa é pessoal, tá bom? Você vai escolher uma delas e vai definir as áreas iluminadas e as sombras dos objetos na mesa. Tá vendo que já tem até o pontilhado mostrando onde que vocês vão fazer onde vocês vão fazer a sombra, né? Que tem a sombra própria e a sombra projetada, não é isso? A sombra própria, vamos relembrar, é a sombra no próprio objeto. E a sombra projetada é aquela que não está no objeto, né? Que pode ser a sombra na parede, pode ser a sombra, nesse caso, aqui em cima da mesa, né? E tudo mais, ok? Então, por hoje é isso, tá bom? Façam as atividades de vocês. Se tiverem dúvidas, pode me ligar, pode me mandar mensagem, tá bom? Que eu vou esclarecer, tá bom? Um beijão pra vocês e até a nossa próxima aula.